Bem-vindos, exploradores do folclore brasileiro, a mais um capítulo fascinante de lendas e mitos. Hoje, embarcaremos numa jornada para desvendar o enigma que envolve a misteriosa mula sem cabeça, uma figura lendária que transcende gerações e permeia o rico folclore do Brasil. A mula sem cabeça é mais do que uma simples lenda. Ela é um enigma, uma entidade que desafia a compreensão humana. Originária das histórias folclóricas brasileiras, essa criatura sobrenatural conquistou um lugar proeminente nas narrativas populares, carregando consigo uma aura de mistério e temor. Mas afinal, quem é a mula sem cabeça? De onde ela vem e qual é o papel que desempenha nessas histórias folclóricas? A resposta a essas perguntas nos levará por trilhas sinuosas. Entre lendas e mitos que permeiam o imaginário coletivo do Brasil, a origem da mula sem cabeça remonta a tempos ancestrais, quando as tradições folclóricas começaram a tecer os fios da mitologia brasileira. Ela é mais do que uma criatura fantástica, é um símbolo carregado de significados, uma expressão da complexidade das crenças e valores presentes na cultura brasileira. Ao explorar essa figura lendária, nos deparamos não apenas com uma entidade sobrenatural, mas com um reflexo das ansiedades, moralidades e ensinamentos transmitidos ao longo das gerações. A mula sem cabeça se tornou uma metáfora, um elemento intrigante que desafia e instiga, conectando-nos com raízes profundas da tradição oral brasileira. A característica mais marcante da mula sem cabeça é, sem dúvida, a sua ausência de cabeça. Essa peculiaridade, por si só, confere à figura um aspecto assombroso, um misto de terror e fascínio. A ausência desse elemento vital, que define grande parte das criaturas do reino animal, cria uma imagem perturbadora que persiste no imaginário popular. Além disso, a mula sem cabeça é descrita como uma aparição espectral, uma visão etérea que desafia as leis da natureza. Seu corpo fantasmagórico, muitas vezes envolto em uma aura sobrenatural, intensifica a sensação de temor associada à sua presença. Essa aparência, que se desloca entre o visível e o invisível, é parte integrante do magnetismo que a mula sem cabeça exerce sobre as narrativas folclóricas. Mas por que essas características específicas contribuem para o temor que envolve a lenda da mula sem cabeça? A ausência de cabeça, símbolo da vitalidade e identidade, sugere uma existência além dos limites da compreensão humana. Sua aparência espectral, por outro lado, evoca o desconhecido e desperta a imaginação, alimentando o medo do sobrenatural. Assim, enquanto exploramos as características físicas peculiares da mula sem cabeça, mergulhamos não apenas na estética do terror, mas também nas camadas mais profundas do folclore brasileiro. É uma jornada pelo inexplicável, onde as sombras da noite revelam a figura enigmática da mula sem cabeça, desafiando-nos a questionar o que é real e o que é fruto da imaginação. A lenda da mula sem cabeça, envolta em mistério e medo, tem suas raízes em um castigo destinado a mulheres consideradas pecadoras. A história conta que uma mulher que mantinha relações amorosas fora do casamento seria amaldiçoada, transformando-se na assombração conhecida como mula sem cabeça. Esse castigo, além de provocar temor, carrega consigo uma carga moral, alertando sobre as consequências de transgredir normas sociais e religiosas. Contudo, o que torna essa lenda ainda mais intrigante são as diferentes versões que surgiram em diversas regiões do Brasil. Cada localidade imprimiu suas características únicas na narrativa, adicionando elementos culturais e geográficos à história original. A mula sem cabeça, assim, adquire nuances distintas ao longo do vasto território nacional. No Nordeste, por exemplo, a lenda é frequentemente associada a rituais religiosos e tradições afro-brasileiras, incorporando elementos da rica cultura regional. Já no Sul, a figura da mula sem cabeça pode estar relacionada a histórias de fazendas e áreas rurais, refletindo as realidades específicas dessa região. À medida que exploramos essas variações regionais, percebemos como a lenda da mula sem cabeça não é estática, mas sim fluida, adaptando-se aos contextos locais e ganhando novos significados ao longo do tempo. É uma narrativa que ecoa através das gerações, deixando sua marca única em cada canto do Brasil. Uma crença popular profundamente enraizada é a de que a mula sem cabeça possui uma velocidade sobre-humana, sendo capaz de atravessar grandes distâncias em curtos períodos. Esta característica confere à lenda uma aura de imprevisibilidade, já que a mula sem cabeça pode surgir de repente e desaparecer em um piscar de olhos.
Os relatos de testemunhas ao longo dos tempos destacam essa habilidade, adicionando um elemento de suspense à narrativa, além da velocidade misteriosa. Outra faceta dos poderes sobrenaturais da mula sem cabeça é a aterradora ideia de que ela tem o poder de soltar fogo pelas narinas. Este atributo adiciona um componente visual assustador à lenda, transformando a figura já aterradora em uma visão verdadeiramente infernal. O temor associado a testemunhar chamas ardentes emanando do vazio onde deveria existir uma cabeça cria uma experiência aterrorizante para aqueles que têm a infelicidade de encontrar essa entidade lendária. Ao longo do vasto território brasileiro, encontramos uma riqueza de variações regionais da lenda da mula sem cabeça. Cada região contribui com seus próprios elementos distintivos, criando uma tapeçaria complexa de narrativas que refletem as tradições locais e a diversidade cultural do país. Das planícies do sul aos recantos amazônicos, as histórias da mula sem cabeça ecoam de maneiras únicas, incorporando elementos específicos das culturas regionais. É fascinante observar como a lenda se mantém viva na cultura popular. Mesmo em tempos modernos, a mula sem cabeça continua a exercer um poderoso fascínio sobre a imaginação do povo brasileiro. Artistas contemporâneos, cineastas e escritores frequentemente revisitam e reinterpretam essa figura lendária, dando-lhe novas nuances e significados. A lenda se adapta aos tempos atuais, refletindo preocupações e contextos sociais modernos. Em alguns casos, a mula sem cabeça é ressignificada como uma metáfora para questões contemporâneas, como as lutas das mulheres por igualdade e autonomia. Essa capacidade de adaptação é testemunho da vitalidade do folclore brasileiro e da maneira como ele continua a evoluir, mantendo-se relevante em diferentes contextos. A presença da mula sem cabeça na cultura brasileira é tão marcante quanto misteriosa. Seja nas pinturas que retratam seu aspecto fantasmagórico ou nos versos de poetas que se inspiram em sua narrativa, a mula sem cabeça transcende as fronteiras do folclore, tornando-se uma figura emblemática que ecoa por gerações. Artistas brasileiros, ao longo dos anos, encontraram na mula sem cabeça uma fonte inesgotável de inspiração. Suas representações em pinturas e esculturas capturam a dualidade entre a beleza e o horror, oferecendo visões únicas dessa criatura lendária. A literatura também se torna palco para a mula sem cabeça, com escritores incorporando sua narrativa em romances, contos e poemas, ampliando sua presença na imaginação popular. Além disso, a mula sem cabeça transcende o âmbito das artes, influenciando festivais, peças teatrais e até mesmo manifestações populares. Sua presença em eventos culturais reforça a importância do folclore na identidade nacional, conectando passado e presente. Mais do que uma simples história de terror, a mula sem cabeça permanece como uma metáfora rica em lições morais e éticas. Seja interpretada como um alerta sobre as consequências dos pecados ou como uma representação arquetípica de redenção, a figura da mula sem cabeça continua a fornecer um terreno fértil para reflexões profundas sobre a natureza humana e suas complexidades. Ao explorarmos a influência da mula sem cabeça na cultura brasileira, somos levados a uma jornada que vai além do sobrenatural, mergulhando nas profundezas da alma cultural do Brasil, onde o folclore se entrelaça com a identidade nacional, ecoando através dos séculos. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.